Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Senhor, Tu és santo, 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 santo. Feche os teus olhos agora e entenda isso que você estava cantando. Havia uma tradição em Jerusalém. Durante 6 dias, as pessoas saíam do templo e atravessavam com a multidão junto e um sacerdote na frente. Atravessavam toda a cidade, o sacerdote enchia um cântaro com água e trazia, voltando com toda a cidade, com todas as pessoas atrás dele, chegavam até a entrada do templo e lavavam aquelas escadarias do templo durante 6 dias. E no 7º dia ia o sumo sacerdote na frente dessas pessoas. O sumo sacerdote ia na frente dessas pessoas, e quando eles fazem esse trajeto, quando eles chegam na porta do templo, tinha alguém no alto das escadarias. E diz o texto em João capítulo 7, versículo 37, e no último dia da festa, Jesus se põe em pé, fala assim: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Você não precisa mais buscar essa água. Está aqui aquele que é a fonte das águas vivas. Está aqui aquele que é a fonte de toda a graça, de todo o poder. Querido, Jesus não mudou. Jesus está aqui nesta noite. A graça dele é sobre nós. O poder dele é sobre nós nesse lugar. E eu quero que você esteja orando agora. Eu quero que você esteja pedindo para o Senhor: Senhor, manifesta a tua graça sobre a minha vida. Manifesta o teu amor sobre a minha vida. Deus, fala comigo nesta noite. Peça a Ele e receba esse rio da graça do Senhor sobre você nesta noite. Receba esse rio da graça do Senhor sobre você nesta noite. Imagina Jesus falando assim: você não precisa buscar água em fonte errada. Eu estou aqui, eu sou a fonte que vai saciar a tua sede. Graça, favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, nós não merecíamos nada. Mesmo assim, Deus fez, Deus continua fazendo, Deus continuará fazendo. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Fala conosco, Deus, de uma maneira que o Senhor nunca falou. Deus, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz como nunca ouvimos antes. Prepara o nosso coração, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós hoje. Em nome de Jesus. Você crê, você pode falar amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Boa noite, querido, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Louvamos a Deus porque você está aqui conosco. Louvamos a Deus porque Deus é muito bom. Haja luz, glória a Deus. Jesus é a luz do mundo, não é? Né? Glória a Deus, estamos felizes que você está aqui conosco e nós queremos compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. E o tema dessa ministração nessa noite é 5 pães e... não é 2 peixes, querido. Esse é um texto bíblico. O tema é 5 pães e 5 pedras. Repita comigo assim: 5 pães e 5 pedras. Vamos ler 2 textos da Palavra de Deus. Um se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 38
Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 38, depois estaremos lendo 1 Samuel, capítulo 17. Marcos, capítulo 6, versículo 38, João vai estar jogando uma colinha ali para facilitar para nós. Disse Jesus assim, e perguntou ele, quantos pães vocês têm? Uau! Quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Aí que entra o peixe na história, né? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? E 1 Samuel capítulo 17, estaremos lendo do 32 ao 49, estamos lendo aí na NVI, Nova Versão Internacional, 1 Samuel capítulo 17, do 32 ao 49, que diz assim, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará com ele. E respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso, ele lhe leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Uau! Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Eu vou repetir esse versículo 40. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Glória a Deus. E eu vou repetir Marcos 6,38, que eu sei que você se lembra. Jesus pergunta assim, quantos pães vocês têm? Querido, ninguém no exército, esse é um texto muito conhecido, Davi e Golias, pastor, já vai falar de novo sobre esse gigante, a altura dele, não vou, mas ninguém no exército de Israel tinha coragem para duelar com o gigante inimigo, Golias. Nós estamos aqui falando de coragem, ninguém tinha coragem, ele era o melhor do exército filisteu. E Davi, tem todo um contexto, até sugiro que você leia a história aí. Davi logo percebeu que estava no lugar certo, e principalmente, na hora certa. Repita comigo assim, no lugar certo e na hora certa. Isso é uma coisa com a qual nós não percebemos. Deus não faz nada errado. Amém? Você entende isso? Querido, Deus nunca perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle. Tudo está nas mãos de Deus. E eu quero dizer algo para você nessa noite. O porquê Ele, o Deus Todo-Poderoso, escolheu você
para viver um momento histórico, uma pandemia. Por quê? Por que Deus olha para você, resolve escolher você para viver algo que é histórico? Daqui a uns anos vão estar falando dessa pandemia. Daqui a uns anos vão estar falando assim, o povo andava de máscara, usava álcool em gel. Deus escolheu você para viver um momento histórico. Por que isso? Será que você não pensou isso? Deus te criou. Deus te formou você do ventre, conheceu você no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139. Deus escreveu para você uma história. Querido, Deus tem a vida nas mãos, Ele é a própria vida. E Ele sabe que você tem algo. Ele sabe que você, como você não pode cutucar ninguém do lado, que você está 2 metros dentro dele aí, né? Então bata no peito assim, fala assim, sou eu isso. Deus escolheu você para viver nesse momento histórico, porque você tem algo, você tem alguma coisa para essa geração da pandemia. Uau! Mesmo que você pode estar pensando assim, são só 5 pães para uma multidão. Acho que essa frase podia até pôr aí, João. São só 5 pães para uma multidão. E talvez você está pensando nisso. Mas você tem algo. Deus criou você com alguma coisa. Deus pensou em você com algo especial para viver esse tempo da pandemia. Mesmo que a nossa mente pense, mas são só 5 pães. O que é isso para uma multidão? E Davi logo percebe que estava no lugar certo. Estava no lugar certo. E principalmente na hora certa. E muitas vezes nós nos vemos com situações semelhantes. E o tempo era conveniente ali. Bastava algumas coisas ali. Davi observou isso. Bastava fé. Repita comigo assim, fé. Bastava dependência de Deus. Bastava coragem. Bastava foco. Bastava estratégia. Se tivesse isso, o gigante ia cair. Querido, Deus nos escolheu para esse momento histórico. Basta nós termos dependência de Deus, temos fé, coragem, propósito, foco e estratégia. Davi, como israelita, não suporta a afronta de Golias contra Deus e contra o exército de Israel. Estava acontecendo alguma coisa ali naquele momento. O inconformismo tomou conta de Davi. Por quê? Porque aquela geração já tinha aceitado a afronta do inimigo. Nós vamos morrer mesmo. Mas aquilo dentro do coração de Davi, o inconformismo com aquilo que estava vivendo, fez com que ele tomasse uma iniciativa para mudar a situação. Infelizmente, nós nos acostumamos muito fácil com as circunstâncias. Muito fácil. E veio a pandemia, nós conversávamos ontem, muito eu e a pastora sobre isso, quantas coisas nós teríamos para esse ano, e veio a pandemia, e pessoas morrendo, e eu me conformo. Diga comigo assim, misericórdia! E nem sequer tem uma atitude de orar. Nem sequer me desperto sábado mais cedo e me reúno com a igreja do Senhor em oração, umas 7 horas da manhã. Me conformo. Nem sequer vou uma célula mais. Me conformo. O pior ainda, sendo líder, começa a cantar aquela musiquinha, tô nem aí, tô nem. Começa a me conformar com isso. Nem sequer eu vou a célula nenhuma. Querido, tem célula online agora.
Você vai continuar sendo afrontado pelo gigante? Deus te criou para esse momento. Um momento único na história. E a nossa geração não é um problema. É um privilégio passar por isso. Porque um dia estará diante daquele que te criou. Um dia, querendo você ou não, acreditando você ou não, aceitando você ou não, você estará diante daquele que te criou, daquele que pensou em você viver nesse momento, nesse tempo presente. Você acha que Deus faz coisas erradas? Quem acha que Deus erra? Quem acha que Deus acerta? Quem não entendeu o que eu estou falando? Deus não faz nada errado. Então, porque Deus criou você para viver esse momento. Deus pensou em você, sabia que você viveria esse momento presente, saberia que você viveria esse momento da pandemia e um dia nós estaremos diante dele. E o que você vai dizer? Senhor, eu usei máscara e a minha ainda tem o logo da vida. O que você vai dizer para ele? Deus, eu usei máscara, passei tanto álcool gel que me deu um negócio por baixo da aliança aqui. Usei muito álcool gel, fiquei em casa. Muito bem, você acatou as recomendações, mas para quantas pessoas você falou que eu era o caminho, a verdade e a vida? Para quantas pessoas você falou que eu era o alívio que elas precisavam no meio da pandemia? Para quantas pessoas você falou que eu as amava tanto a ponto de entregar a minha vida por elas? Querido, eu tenho uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Chega de reter o pão. Chega de reter o pão. Será que você está me entendendo o que eu estou pregando nessa noite aqui para você? Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo assim: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Chega de reter o pão. Para mim, a radicalidade e o espírito de sacrifício também se manifestaram ali em Davi, quando ele corre o risco de morte naquela situação. E a determinação foi um referencial, porque ele não se deteve nas intimidações dos seus irmãos. Seus irmãos falam: que é isso, Davi? Quem é você para vir aqui? O seu menino só que veio para trazer queijo aqui. Queridos, sempre vão tentar afrontar você, sempre vão tentar impedir você de andar naquilo que Deus planejou. Primeiro foram os irmãos, depois Saul, seu menino ainda, e depois o próprio gigante Golias. Se ele não fosse determinado, ele tinha parado. Se ele não fosse determinado, ele tinha abandonado. Se ele não fosse determinado, ele tinha desanimado. E não tinha vivido o que Deus tinha para ele. Não tinha experimentado tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele. E é triste isso. A gente vê quantas pessoas têm abandonado os planos de Deus para elas. E com mais tristeza ainda, quantos pastores têm abandonado o ministério que Deus tinha para elas. Quantas pessoas têm desistido daquilo que Deus tinha. Quantas pessoas têm desanimado. E o egoísmo é uma ferramenta diabólica na pandemia. Pare de pensar em si mesmo. Que tal começar a pensar no meu próximo? Nós existimos para amar a Deus, amar as pessoas e servir ao reino. Por fim, o jovem Davi demonstra um sólido comprometimento com o propósito de Deus.
Uau, querido, eu tenho que falar isso para você nessa noite, quero que você grave isso no seu coração. Os soldados estavam envolvidos com a guerra. Os soldados que estavam lá, eles estavam envolvidos com a guerra. Os soldados que estavam lá estavam comprometidos com a guerra. Mas Davi estava comprometido com sua fé. Você está me entendendo? Davi não estava comprometido com guerra nenhuma, Davi estava comprometido com o seu Deus, a ponto de se dispor de tudo e se comprometer com aquilo que Deus queria fazer, livrar Israel desses inimigos malignos. Muitas vezes nós nos comprometemos com coisas erradas, muitas vezes nós nos comprometemos com a guerra do dia a dia, nos comprometemos. A pastora leu aqui em Mateus 6,33, o texto, ela não sabia que eu ia ministrar aqui, a gente não conta quando ela ministra, eu não sei assim, e ela, quando ela leu esse texto, eu fiquei só pensando, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Davi não estava comprometido com guerra humana nenhuma, estava comprometido com sua fé, e nós perdemos o foco porque nos comprometemos com batalhas humanas. Nós temos que nos comprometer com a nossa fé, e eu quero compartilhar algumas coisas que nós aprendemos com Davi e Golias aqui. O que essas 5 pedras nos revelam? A pergunta que Jesus faz para os discípulos é muito interessante. Quantos pães vocês têm? Mas eu quero tratar sobre as pedras que Davi pegou. O que essas pedras trazem para mim hoje? A geração da pandemia. E a primeira coisa que eu vejo é um propósito. Repita comigo assim: propósito. 5 pedras nos falam de propósito, porque as pedras tinham um propósito específico. E pedras podem ser utilizadas para inúmeras finalidades, mas aquelas 5 não. Pedras são usadas para muitas coisas, mas aquelas 5 não. Tinham um propósito. Aquelas 5 pedras, mesmo sendo pedras, tinham um propósito específico. E nós não podemos perder o foco no decorrer do projeto que Deus nos coloca nas mãos para executar. Nós temos um projeto nas mãos, Deus escolheu você, você nasceu nesse tempo presente, para isso, para viver esse tempo. Porque se nós perdemos o propósito, nós não venceremos as batalhas. Pessoas focadas no propósito não perdem tempo, elas aproveitam cada situação, aproveitam cada segundo. Querido, eu te aconselho, você usar bem o seu tempo. A vida passa muito rápido. Só aquele que perdeu alguém entende o que eu estou dizendo. A vida passa muito rápido. Muitas vezes nós não estamos usando bem o nosso tempo, não estamos usando bem as oportunidades que Deus está dando para você. Pare de dar desculpa e faça o que Deus te mandou. O que essas 5 pedras nos revelam? Para mim, 5 pedras falam a segunda coisa, inovação, mudanças. Porque mudar é difícil. Ninguém gosta, sabia que a gente fala de inovação, a gente não gosta. Inovação de mudança. Inovação, mudança de paradigmas. Paradigma é uma expressão usada por padrão, por costume. Comportamento cria um paradigma, é um costume, acaba virando uma tradição. Davi não se importou em inovar, usando pedras para vencer o inimigo, porque ninguém naquela época tinha usado isso ainda. Mas isso não significa a extinção da armadura. Usar as pedras não significou que a armadura foi extinta, que a espada está extinta. Vocês estão entendendo isso? Deus dá ferramentas certas na hora certa, para a pessoa certa. Amém? Querido, Deus tem nos dado ferramentas para esta igreja aqui. Deus tem colocado ferramentas para ser útil para Ele nessa igreja aqui.
as pedras, Deus tem dado as pedras para esse tempo de pandemia. E tem gente que está achando que não é para usar. Tem gente que está achando que não é para usar. Na verdade, Davi finalizou aquela luta com uma espada, que não era nem dele, era do próprio Golias. Mas ele derrubou o gigante com a pedra. O gigante caiu com a pedra. Depois ele finalizou com a espada. E eu entendo isso, que pessoas marcantes utilizam o novo sem desprezar o que já foi estabelecido. Pessoas que inovam usam as coisas novas, mas sem desprezar o que passou. E eu sei que nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que é novo. Sim. Mas nós não devemos ser tão cuidadosos a ponto de desprezar. Tudo que é novo precisa ter o selo da aprovação de Deus. Mas se você desprezar, você nunca vai saber. Não, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, não pode mudar. Sempre foi dessa maneira, não pode mudar. Quem imaginaria que em 7 dias todas as igrejas do mundo mudariam e começariam a usar um smartphone e tantas coisas assim? Quem imaginaria isso? 5 pedras nos falam, e a terceira coisa, de prudência. Repita comigo assim: prudência. Uma pedra era suficiente, como na verdade foi. Mas quantas pedras que Davi pegou? Quantas? Gente, me ajuda aí para saber que vocês estão aí. Quantas pedras Davi pegou? 5. Para mim isso indica a intenção dele de usar uma atrás da outra. Se a primeira falhasse, eu tinha outra aqui. Ele sabia que Deus podia derrubar o gigante com uma pedrada, mas ele foi prudente. Nós devemos sempre ponderar na possibilidade de erro. Na primeira tentativa, se alguma ideia ou estratégia não der certo. Nós sempre devemos planejar. Mas se a primeira falhar, se a primeira não der certo, devemos tentar de novo até acertar. Até acertar. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, mas um dos maiores pregadores que eu conheci na minha vida, um homem de Deus, os maiores pregadores que eu conheci na minha vida, e os discípulos dele estão com ele já, tem discípulo dele que está com ele há 40 anos, e ele, você vê ele falando, e a gente fala assim: não prega não, só conta a experiência. Ele tem praticamente a minha idade de ministério, muito mais do que a minha idade de ministério. E um dia ele contou como é que foi a primeira experiência dele no púlpito. A primeira. E a primeira experiência dele, ele falou assim: ele usa esse argumento, está falando para um grupo de pastores, falou assim: eu decorei, o pastor me pediu para dar uma palavra. Eu decorei um sermão para falar 2 horas, decorado assim. Aí me chamaram e eu estava decorado. E eles que subiu, estava tudo na ponta da língua. Tinha umas cadeiras atrás, né? Vai, encostou na cadeira, derrubou a cadeira, a igreja deu risada. Entre a saudação e a oração de encerramento, deu menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Se ele tivesse parado por ali, se ele tivesse abandonado. Tem gente que não convida ninguém para ir numa célula mais, porque um dia convidou e a pessoa não foi. Tem gente que não convida ninguém para vir no culto, que ainda tem umas cadeiras sobrando aqui, e se encher aqui, nós vamos para o louvor, vai aqui para cima. Tem estratégia que já vai, um vai ficar lá dentro da bateria trancado, o outro vai ficar no escadinha, tem lugar já. Mas por quê? Tem gente que nunca convida ninguém para vir no culto, porque um dia convidou e a pessoa não veio. E desistiu. Tem gente que não quer liderar mais uma célula, porque um dia liderou e não teve êxito. Quem mandou você parar? Davi tinha 5 pedras. E com isso eu aprendo. Não desista da sua família. Não desista, querido, do seu ministério.
Não desista do seu casamento. Não desista dos sonhos de Deus para você. Não desista da sua célula. 5 pedras. Fala para mim da quarta coisa. Treinamento. Repita comigo assim, treinamento. Está aí uma coisa que nós nunca devemos parar. Preparo e treinamento. Preparo e treinamento. É visível no mundo competitivo que a gente vive, no mundo que nós estamos vivendo, que se um profissional não estiver sempre se reciclando, estudando, ele vai ser engolido pelos concorrentes. Todo dia tem coisa nova. Conversando com um dentista esses dias, eu falei assim, nossa, não posso parar de fazer curso. Todo dia sai coisa nova. Olha os exemplos práticos por aí. Olha os mercados. Sempre inovando, sempre se renovando, sempre colocando uma gôndola nova, sempre mexendo, não é? Procurando oferecer algo melhor, uma estrutura melhor, condição, ambiente. Olha as lojas, sempre mudando as vitrines. Olha uma marca de celular, sempre oferecendo outro mais do que o outro. Isso é muito claro no meio dos esportes. Eu falei que não ia falar nada do coach hoje, não vou. Mas um atleta, para ser bem sucedido numa competição, ele pode até ser bem sucedido, ele pode até ganhar uma competição. Mas ganhou uma competição, se torna campeão, ele é um alvo a ser batido. Ele tem que fazer o quê? Treinar ainda mais, é ou não é? Querido, tem uma frase que eu quero que o João ponha para mim aí. Tempo investido em treinamento não é tempo perdido. Tempo investido em treinamento não é tempo perdido. Quanto tempo você tem treinado o manuseio dessa espada aqui? Quanto tempo você tem gasto no treinamento? Quanto tempo você tem gasto? E para mim, provavelmente, foram as ameaças ao rebanho que motivaram a Davi se tornar um bom atirador. O rebanho que ele cuidava do pai, as poucas ovelhas, que a Bíblia fala que eram poucas ovelhas, e certamente ele treinou muito. Ele teve muitas oportunidades para usar sua funda com a espécie de estilingue e lançar ali a pedra para afugentar os predadores ali do seu rebanho. Mas quando ele estava treinando, para mim, na minha mente, assim, ele nunca imaginou que aquele treinamento lá, ele ia derrubar um gigante. Ele nunca imaginou que ele tacando uma pedra lá para afugentar os animais. Ele nunca imaginou que com uma simples pedra ele ia enfrentar o inimigo de Israel. Algumas vezes nós estamos sendo treinados para liderar uma célula, escola de líderes. E eu, nesse ministério de ensino, não vou falar o tempo, não aparece a idade, mas nesses anos de ministério de ensino, aquele treinamento que era para ser simples líderes de célula, se tornaram úteis para muitos ser pastores, e são pastores hoje. Um treinamento. Aquele simples treinamento para ser um líder de célula, treinamento para ser administradores de empresas. E talvez nós somos treinados para ser vendedores, treinados para ser professores, treinados para ser isso, para ser aquilo. Mas Deus usa essas habilidades que você foi treinado para outras finalidades no reino. Amém? Você está me entendendo? Tempo investido em treinamento. As 5 pedras me falam de qualidade. É a quinta coisa, qualidade. Davi sabia que não podia ser qualquer pedra para alcançar esse propósito. A pedrinha deveria ser lisa, roliça, com um tamanho adequado para dar a velocidade e impacto. Deus, querido, eu quero que você entenda isso. Deus é cuidadoso na formação e no treinamento. Por que Deus é cuidadoso na formação e no treinamento? Porque nós, nessa geração da pandemia, somos pedras que seremos atiradas por Jesus.
Nós seremos enviados para um objetivo. Mas, pastor, eu não gosto quando o senhor fala mas nós seremos lapidados e aperfeiçoados todo dia. Aquelas pedras eram lisas por causa das outras pedras na correnteza do rio, e ralando uma com a outra. Aí elas foram lixadas. Isso para mim é resultado de relacionamento. Para mim nós seremos atirados e alcançaremos um propósito quando nós vivermos um discipulado sadio, discipulado, comunhão com os outros no nosso dia a dia. Querido, eu estou aqui falando como profeta de Deus sobre você. Não fuja do treinamento de Deus. Não fuja daquilo que Deus está colocando para você fazer. 5 pedras para mim nos falam de ser a sexta coisa, responsável. A Bíblia diz que o número 5, sabia que é o número, quantas vezes você vai falar que a Bíblia, o número 5 é o número da responsabilidade diante de Deus? 12 a quantidade, 7 perfeição, e o 5, pastor? Responsabilidade diante de Deus. Ou você acha que Davi pegou 5 pedras à toa, sem propósito? 5 pedras nos falam da nossa responsabilidade. É o número de dedos que nós temos na mão. Indica compromisso com as nossas atitudes, com os nossos atos, porque nós daremos conta dos nossos atos, das nossas atitudes nessa vida aqui diante de Deus. Mas também é a capacidade para o trabalho, é a capacidade para a conquista. É aquilo que nós fazemos ao nosso Deus, aquilo que nós podemos fazer para o nosso Deus. Uau! 5 pedras nos fala de sermos a sétima coisa, corajosos e valentes. Há corajosos e valentes aqui, amém? Não vou citar tudo Josué para você ver quantas vezes manda a gente ser corajoso. Mas a coragem de Davi não tinha base lógica, não tinha lógica nenhuma. Mas não era uma fé tola, doida, não era isso também não. Em primeiro lugar, a sua fé era baseada na sua comunhão com Deus. Uau! A fé dele era baseada na sua comunhão com Deus, porque ele cria nisso, ele acreditava que o Senhor era com ele tinha essa convicção, ele acreditava porque a unção já tinha sido derramada sobre ele pelo sacerdote. A unção já tinha sido derramada por ele, pelo profeta. Querido, tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. Quando aplicamos a nossa fé em uma causa, quando nós aplicamos uma fé em um desafio, quando nós aplicamos a nossa fé num propósito, os céus se abrem em nossa direção e o poder de Deus age em nosso favor. Será que você está me entendendo isso? O céu se abre, querido, para você, a unção de Deus vem sobre você, quando você começa a caminhar em direção ao propósito de Deus. A unção já foi derramada sobre você. O sacerdote Jesus Cristo já derramou o Espírito Santo sobre você. Puxa, não ouvi nenhum amém, querido. Se eu tivesse teu lugar, eu tinha dado um grito aí para o lado da cadeira, porque eu tenho 2 metros longe de mim, todo mundo. O sacerdote Davi tinha essa convicção, porque o sacerdote tinha derramado óleo sobre ele. O nosso sacerdote, que é Jesus Cristo, já derramou sobre nós o Espírito, e nós ficamos fazendo o quê? Ai, não sei. Davi só entrou em cena e marcou aquele instante, porque ele tinha segurança que ele podia vencer o desafio. Você pode vencer qualquer desafio que aparece na tua frente, porque Jesus é com você. Ele dependeu de Deus, sem ser fraco. Ele não falou em desistir. Procura aí na tua Bíblia se você acha isso. Ele não falou que estava desanimado. Procura aí na tua Bíblia. Por isso tem pessoas que nunca conseguem que as promessas de Deus sejam realidades na sua vida.
Por quê? É só olhar o vocabulário. Ah, estou desanimado, eu acho que não vai dar, acho que vou parar. Golias cresce mais, cresce mais, cresce mais, porque você mesmo está alimentando ele. A dependência de Deus não é passividade diante dos desafios e obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas é de fé, é de confiança, é a busca pela vontade de Deus na nossa vida. E eu tenho algo para te dizer: a vontade de Deus para a sua vida não vai agradar a tua carne. E você quer que Deus agrade a sua carne, querido? Não vai. Eu não faço isso porque eu não quero. E se Deus queria que você fizesse? O que prevalece mais em você? A tua vontade ou a vontade de Deus? 5 pedras nos falam a 8ª coisa: de visão. Não é de visão, de uma visão. 5 pedras me fala de visão espiritual. Davi enxergou aquele momento como um grande potencial, pelo fato de saber que Deus estava com ele. E Davi entendeu que aquela luta não era apenas uma luta física, mas era uma luta espiritual. Tinha um propósito de livrar Israel do cativeiro. E ele usou uma arma simples, mas com Deus, essa arma simples se tornou letal. Com Deus, essa arma simples se tornou poderosa contra o inimigo. A tua luta não é física. Quando que você vai entender que a nossa luta não é carnal? Porque a nossa guerra não é contra pessoas. O pastor Paulo fala isso. Mas contra principados e potestades, dominadores do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Quando você vai parar para entender que a tua luta não é uma luta carnal, que as pessoas não são suas inimigas, o diabo é o teu inimigo, quer te conduzir para o inferno, e você está lutando contra pessoas, você está deixando a tua alma interferir, não vivendo aquilo que Deus tem para você. Nós precisamos ter a visão de Deus para cada detalhe da nossa vida, e em muitos momentos, Deus, comigo é assim, Deus, Ele age através de coisas simples. Jesus é muito simples, pequenas ações recheadas com fé. É igual biscoito recheado, aquele redondinho. Pequenas ações, mas com fé, recheada com amor e com perseverança. Querido, uma oração simples, com o coração sincero, sempre move o coração de Deus. Sempre. Uma oração simples, um coração sincero, sempre vai mover o coração de Deus. Pastor, eu não sei fazer muita coisa. Uma ação pequena sua, mas com boa intenção em direção ao reino, move a mão de Deus ao seu favor. Uau! Uma semente recheada de fé, de fidelidade, de amor, pode mudar toda a nossa vida. Visão espiritual. E nessa pandemia você não percebeu isso? Nessa pandemia você não percebeu que Deus está apertando em você, igual a prensa de azeite? Isso é motivo para outro sermão de outro dia, a prensa de azeite. E nós estamos sendo prensados pela mídia, pela situação, por isso, por aquilo, para fugirmos daquilo que Deus tem para nós. Por isso que os 5 pedras me falam a 9ª coisa, sobre sabedoria. Repita comigo assim, sabedoria. 5 pedras me falam de uma estratégia inteligente, ou seja, sabedoria que vem de Deus. Não era a ingenuidade de Davi usar uma funda, mas era uma grande astúcia, como diz o Chaves. E tem até uma frase aqui, não sei se o João pode postar. Inteligência é conseguir transformar as adversidades e desvantagens em surpreendentes estratégias de vitória. Uau! Dá para jogar essa frase aí, João? Inteligência é conseguir transformar o quê?
as adversidades e desvantagens e surpreendentes estratégias de vitória. Tudo é uma questão de ótica. Então aprenda a enxergar as situações de maneira positiva. Aprenda a ver os desafios e as crises com a ótica de Deus. Pois se você começar a olhar assim, dessa forma, tudo muda e tudo se transforma ao seu redor. Tem uma frase que eu gosto, essa João não postou não, me lembrei dela agora. O simples gera o extraordinário. Deus escolheu um povo simples, amém? Ele não podia ter nascido numa cidade muito maior, muito melhor, não, foi lá em Belém, a menor. Não podia ter nascido num palácio, podia ou não podia? Mas nasceu aonde? No estábulo. Deus nos escolheu para algo grandioso, amém? E nessa pandemia nós temos que ser treinados pelo Espírito Santo para discernir qual a vontade dele para a nossa vida. Se hoje você está diante de um gigante que se opõe a você, olha o gigante que nós estamos enfrentando, que é essa pandemia, o desemprego, uma enfermidade, uma perca, uma separação, uma frustração, medo, sentimento de culpa, traição. Querido, Jesus é a resposta para tudo isso. Nele nós recebemos uma nova vida, nele nós temos acesso ao coração de Deus, o nosso Pai para a salvação. Nele a vida passa a ter sentido no meio da pandemia. Uau! Mas são só 5 pães. Mas quantas pessoas podem ser alimentadas com a palavra da vida? Mas são só 5 pães, pastor, que eu tenho. Quantas pessoas estão morrendo de fome ao meu lado? Nas suas mãos tem 5 pães. Olhe para a sua mão. Pode olhar para a sua mão aí, querido. Não estou doido não. Tem 5 pães espirituais aí. No rio do Espírito Santo tem 5 pedras. Uau! Se na sua mão tem 5 pães, no rio do Espírito Santo tem 5 pedras. Qual a tua atitude? Comer os pães e não repartir nada com ninguém? Qual a sua atitude? Não pegar as pedras no rio do Espírito? Você pode não pegar, mas se você quer transbordar, eu quero ser profeta do Senhor nesta noite sobre sua vida. Os teus só 5 pães nas mãos de Jesus alimentará uma multidão. As 5 pedras que você pegará no rio derrubará gigantes. Viva o potencial que Deus te deu em plenitude. E eu sei que eu estou falando aqui nessa noite, querido. Estou olhando para o esboço, mas isso não está escrito aqui. Pare de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque eu, como pastor, tenho compromisso diante de Deus de anunciar o que Deus tem para essa igreja. Mas eu posso ficar com 5 pães na mão, comer ele e não repartir com ninguém. Eu posso estar no rio do Espírito e não pegar as 5 pedras. Mas será que o céu se abrirá sobre a minha vida? Será que no dia que eu vou estar diante do Senhor, e daí? Eu não sei o que você pensa, mas eu creio que Jesus fala, e daí, filhão? O que você fez na época da pandemia? Eu comi os pães. E
as pedras? Nem entrei no rio. Não estou dizendo a respeito de salvação. Estou dizendo a respeito de propósito. Uau! Deus, quando te formou, lá no ventre da sua mãe, conhecia você uma substância informe no ventre da sua mãe. Deus que determinou todos os teus dias de vida. Deus sabia que você viveria essa pandemia. Mas eu fujo do treinamento. Eu fujo das responsabilidades. E não quero pegar as pedras. É melhor você viver uma vida simples, com Deus, do que se atarefar com tantas coisas deste mundo e não cumprir o propósito. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós estaremos orando. Quero orar por mim, por você. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Você está vivendo o propósito para aquilo que você foi criado? Visão espiritual. Entenda o porquê que Deus te criou. 5 pães, 5 pedras. Davi sabia bem a guerra que ele ia enfrentar. Mas ele não enfrentou com espada. Enfrentou com pedras. Uau! Sabe por que você está cansada? Sabe por que você está cansado, esgotado? Porque você está lutando a guerra com a tua força. Que tal lutar as guerras do Senhor? Olha, com seus olhos fechados. Meu Deus, querido, eu tenho que falar isso. Deus te colocou há muitos anos aprendendo muitas coisas. Você ouviu muitos mestres na sua vida, centenas e centenas de vezes. Não é para você ficar do jeito que você está. Você foi saciado, saciada com muito alimento. Mas aquilo tinha um propósito específico para esse tempo. Nesse tempo se manifestará. Nesse tempo, quando você se dispor, a pegar as pedras, você se lembrará de coisas de anos atrás, como você estivesse vivendo aquele momento. Olha, era um senhorzinho que ensinava para você no domingo pela manhã. Meu Deus! E você sabe quantas coisas você ouviu, para que hoje você esquecesse daquilo que você foi chamado. Deus não errou a seu respeito. E Ele está dizendo assim: o meu chamado está de pé. O meu chamado está de pé. O meu chamado está de pé. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você voltar a sonhar os sonhos de Deus. Está na hora de você caminhar nos propósitos do Senhor. Está na hora de você não ser o trabalho em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Você vai trabalhar, querido, para o teu sustento, mas você vai trabalhar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. O Senhor está restaurando ministérios nesta noite. Está restaurando vidas nesta noite. Está chamando pessoas nesta noite. Não adianta usar armadura. Não adianta, querido, armadura. Usa coisas simples, ferramentas simples. É Deus que Deus chamou você do jeito que você é, da maneira simples que você é. Ele quer liberar esta unção sobre você. Davi sabia que tinha vitória, porque o óleo foi derramado sobre ele.
Samuel derramou óleo sobre ele, o sacerdote derramou óleo sobre ele, e nós temos a certeza da vitória, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, derramou o óleo do Espírito sobre nós. Se coloque em pé, meu Deus, se coloque em pé, permaneça com os olhos fechados. Senhor, abre a nossa visão espiritual nessa noite. Com os seus olhos fechados, você não é obrigado a crer em nada disso. Mas existe um rio. Você pode entrar, molhar só os tornozelos. Você pode andar um pouco mais, ir até o joelho. Você está imaginando isso? Você pode andar um pouco mais e a água bater nos ombros. Você está no rio. Você entrou no rio. E Deus respeita se você ficar com água no tornozelo. Sim, você está no rio. Mas você pode ir andar um pouco mais e até água até no joelho, mas você está no domínio ainda. Deus respeita aquele que tem água até no joelho, você está no rio. Mas tem aqueles que são mais ousados ainda, que andam um pouco mais, e a água vai até nos ombros, uau! Você está no rio. Mas sabe o que Deus quer para a Igreja Batista Vida? Dar um passo de fé e ser conduzido pelo Espírito. Você consegue se ver nesse rio aí? No rio da graça de Deus? Será que vocês conseguem entender que nós podemos fazer uma imersão nesse rio? Podemos deixar a nossa boca ser usada por Deus. Podemos ser a boca de Deus, anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Podemos ser as mãos de Deus, cumprimentando alguém, levantando alguém que está caído, levantando alguém que está no chão. Podemos ser os pés do Senhor e ir atrás daquele que está perdido. Só que esses é só para quem tem coragem de mergulhar no rio. Você tem? Você tem? Você tem? Você consegue mergulhar nesse rio nessa noite? Você consegue mergulhar nesse rio nessa noite? Ah, meu Deus! Senhor, dá-nos visão espiritual. Queremos perder o controle da nossa vida e entregar nas Tuas mãos. Queremos nos largar nessa correnteza do Espírito e fluir aonde o Senhor quer nos levar, onde o Senhor quiser nos conduzir, aonde o Senhor quiser nos dirigir. Pai, nós queremos viver, nós queremos experimentar mais, nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos viver uma vida cristã mediana, nós queremos a abundância, nós queremos a abundância, queremos os milagres, queremos os dons espirituais, queremos o Teu poder, Espírito Santo, o Teu poder, o Teu poder. Com os teus olhos fechados. Eu gosto muito de ato profético. Com seus olhos fechados. Ato profético, isso é coisa espiritual, você não é obrigado a fazer não. Mas eu quero que você estenda a sua mão para frente, na posição de receber. Vamos fazer um ato profético. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a servir em prol daqueles que amam herdar a salvação, ou seja, nós. Eu quero orar nessa noite. Se você crê nisso, Senhor, os anjos são enviados em favor desse ministério. Sabe o que eu quero te pedir, Senhor?
Coloca nas nossas mãos 5 pães nesta noite. Coloca nas nossas mãos 5 pães nesta noite. Coloca nas nossas mãos 5 pães nesta noite para alimentarmos uma multidão faminta de Jesus. Senhor, nós não vamos consumir, não. Nós vamos compartilhar. Nós vamos compartilhar. Receba aí uma unção poderosa do Senhor na sua vida, nas suas mãos. O toque do Senhor. Senhor, libera os teus anjos sobre nós. Milagres, dons espirituais, alimento espiritual, visão espiritual, fogo, poder de Deus, a partir de hoje, sobre você. Meu Deus, é teu, está nas tuas mãos, Amém. Abre os seus olhos, olhe para mim. São só 5 pães. O que você vai fazer? São só 5 pedras. O que você vai fazer? Que o Espírito Santo possa inquietar você essa semana. Que o Espírito Santo possa falar fortemente no teu coração. E eu quero profetizar sobre você. Restauração da tua vida espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que estava aí vivendo uma vida cristã mediana, não. O Senhor te chama para o pódio. O Senhor te chama para primeiro lugar. O Senhor nos chama por cabeça e não por cauda, para estar por cima e não por baixo, para emprestar muita gente e não pedir emprestado. Nós prosperaremos no meio da crise. Nós seremos a geração que sairá da pandemia mais fortalecidos, a nossa família, a nossa célula, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado. Pai, levanta uma geração de profetas aqui, levanta uma geração de homens e mulheres de valor, homens e mulheres que têm coragem de pegar as pedras do riacho, homens e coragem que têm coragem de compartilhar o pão, homens e mulheres, Senhor, que não querem viver uma vida além daquilo que o Senhor tem para eles, que seja o propósito de viver para o Senhor, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. Ei, laramaste karamache, laramalamas. Ei, deste karastu balaste sharamai. Mei daralama cantere sorabalas. Mei dere larabalare karamalas. Stesta la masera la maramalai. Meu Deus, ela ramalaba recharamalai. Wei dere la rabalaba rabalá. Mei dere calamashere. Olhe para mim. Quando foi só 5 pães, Jesus pega aquilo, abençoou e começou a distribuir os discípulos. Diz a Bíblia que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quase 12.000 pessoas, se fartaram, a ponto de sobrar 12 cestos cheios. Eu profetizo, querido, sobre a sua vida, vai sobrar 12 cestos cheios para você. E quem estiver perto de você vai se fartar da palavra e da presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor, então aplauda forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Pode se sentar. Queridos, nós temos nessa terça-feira a nossa terça profética. Tem sido palavras de bênção de Deus. E eu quero convidar você para nessa terça-feira. Entra lá no nosso canal na igreja. Se você não entrou ainda, não levanta a mão não, mas misericórdia, irmão, onde é que você estava nesse tempo todo? Que você não se inscreveu. Onde você estava nesse tempo todo, você não se inscreveu. Entra lá, se inscreva, não esqueça de deixar o teu like lá, né, para fomentar o canal. E terça-feira, agora às 20 horas,
e nós estamos orando, eu e o pastor nós temos orado já, para que logo, logo, eu creio, talvez, quem sabe, comecinho do mês, a gente volte às nossas terças-feiras proféticas aqui, presencial. Vamos voltar também, em nome de Jesus, a nossa rede de jovens presencial. Eu não ouvi nenhum amém, querido. Estamos orando por isso, para voltar a nossa terça profética aqui de maneira presencial, voltar a nossa rede de jovem, né? Estamos crendo nisso, um tempo de Deus tremendo, mas entra lá, né, terça-feira agora, compartilhe o link com pessoas. Está nas tuas mãos 5 pães, querido. Está na tua mão. Na rede jovem, sábado às 20 horas. Eu quero agradecer a todo aquele que semeou, que abençoou para que esse evento pudesse se concretizar, né? Foi uma experiência nova. Querido, e eu creio ainda, em nome de Jesus, que essa Vida na Roça foi só uma experiência, porque nós teremos uma conferência top aí, que nós já estamos gerando ela já online aí, estamos orando a Deus nessa direção, queremos ser uma bênção. Pastor, eu não vi ainda, você não viu ainda? Então vai lá no canal do YouTube, 2 horas e 57 minutos, não podia dar 3 horas, 2 horas e 57, foi no tempo limite, né? 4 ministrações poderosas que nós tivemos ontem lá, um tempo de louvor, foi muito bom, né? E eu louvo a Deus por você que participou, você que compartilhou, muito obrigado. Quero que se coloque em pé, quero abençoar a sua vida, você que nos visita, seja muito bem-vindo. E eu quero anunciar também, querido, nós teremos aí, não sei como será, mas se você nos procure a minha, pastor, ou a secretaria da igreja, nós teremos o nosso batismo e recepção de membros, com pandemia e tudo, amém? Então você nos procure, passa o seu nome, passa o nome do seu líder, né? E entre em contato com a secretaria da igreja aí, e logo, logo nós estaremos iniciando também, a gente vai anunciar o dia que vai começar aqui, nós vamos iniciar vamos usar o termo treinamento, porque nós falamos disso hoje, um treinamento no domingo pelas manhãs aí, ninguém é obrigado a participar, chama-se Rancho de Profetas, vai ser no domingo, 9 horas da manhã, mas só para a fominha de Deus mesmo. Se você não for, não venha, porque a pegada vai ser forte, tá ok? Quero orar, põe a tua mão na posição receber, eu quero abençoar, liberar a bênção apostólica sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor coloca nas nossas mãos 5 pães, e para nossas mãos 5 pães, e para nós pegarmos 5 pedras. Eu agradeço ao Senhor, porque eu creio que nesta noite, eu creio nisso, o Senhor aquele fez coisas muito mais do que nós imaginamos, e para confirmar que a tua palavra que foi pregada aqui é a palavra do Senhor, não é invenção humana. Se há alguém aqui no nosso meio que está enfermo, se há alguém aqui no nosso meio que está com alguma infecção, um tumor, um caroço, vírus, não sei, mas em nome de Jesus, agora que toda enfermidade, todo caroço, todo tumor, todo cisto, todo problema, em nome de Jesus, eu repreendo todo problema hormonal, problema no estômago, problema no aparelho digestivo, aparelho respiratório, aparelho nos músculos, tem pessoas com problemas musculares, dores nos músculos constantes. Pai, eu repreendo agora e libero uma unção de cura sobre a sua vida, e eu quero profetizar que essa semana pessoas aparecerão a você, e você, de maneira simples, lembra-se disso, na simplicidade, você vai repartir esses pães aí, você vai falar do amor do Senhor, essa pessoa vai estar ao seu lado para você compartilhar, e que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, a graça poderosa do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre ela permaneça em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana.